pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal da Biblioteca Pública de Londrina. Meu nome é Cíntia e hoje nós vamos falar sobre 3 livros de ficção científica que tiveram adaptações maravilhosas para o cinema e que provavelmente vocês já viram. Eu vou deixar as informações sobre esses filmes e também sobre os livros no box de informações logo acima dos comentários. E por falar em box de informações, deixem aí pra gente também se vocês já assistiram a esses filmes e se vocês já leram esses livros. Lembrando que todos esses livros vão estar disponíveis na Biblioteca Pública de Londrina. Vocês podem verificar pela internet, pelo site da biblioteca, pelo catálogo. Vocês podem acessar o catálogo e verificar se eles estão disponíveis, em qual biblioteca eles estão disponíveis, e podem fazer o empréstimo aí dessas obras maravilhosas. O primeiro desses livros que eu vou falar vai ser um livro escrito pelo Philip K. Dick, que é talvez um dos livros de ficção científica mais conhecidos da atualidade. Afinal de contas, o filme ele já se tornou um clássico da ficção científica, né? E vocês provavelmente já assistiram, e se vocês não assistiram, assistam, porque vale muito a pena. E o Philip K. Dick, ele também foi um autor muito interessante por ter escrito muitos livros e por ter ficado conhecido por suas previsões que acabaram se concretizando em relação à tecnologia, né? Então o livro sobre o qual eu estou falando é o Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. Esse título interessantíssimo, na verdade, ele é menos conhecido. O que é conhecido é Blade Runner, que é o filme, né? O nome do filme se chama Blade Runner, logo o livro acabou se sendo mais conhecido por esse nome. Mas na verdade ele tem esse título muito interessante, que é uma pergunta, né? Os androides sonham com ovelhas elétricas? E esta é uma pergunta que vai aí já dizer muito sobre o tema desse livro, né? Nós vamos seguir aqui a história do Rick Deckard, que é este homem, este caçador de androides. Ele trabalha ali para a polícia, e então tem todo um setor da polícia que vai ser destacado para procurar androides que se passam por seres humanos. Afinal de contas, nós vemos aqui uma terra do futuro em que os androides já foram tão aperfeiçoados que quase não dá para reconhecê-los, quase não dá para saber que eles são robôs. Todo mundo pode pensar ao ver um androide que na verdade é um ser humano. Então o Rick Deckard, a polícia, né, como um todo, tem esse departamento que vai ali ficar de olho nesses androides que acabaram fugindo, que acabaram desertando as suas empresas e que tentam viver aí como seres humanos. Esta é uma das histórias mais fascinantes da ficção científica, tanto por colocar em questão o que nos faz humanos, quais são as características que nós temos que fazem com que sejamos considerados humanos. Por que nós somos humanos e por que androides que talvez finjam sentimentos como os humanos não podem ser considerados humanos. Então são questões éticas que vão permear esta narrativa e também vão colocar em xeque a própria humanidade. Essa pergunta, inclusive, androides sonham com ovelhas elétricas, é pelo seguinte: essa terra está devastada, tem uma poeira radioativa cobrindo esta terra, né, a terra do futuro. Então os animais são muito raros. Tem pouquíssimos animais, e esses animais que por acaso aparecem, eles são caríssimos. Então pessoas comuns, pessoas como o Rick Deckard, por exemplo, não conseguem pagar por esses animais. Então, para você ter algum status nessa terra do futuro, você tem que ter algum animal. A pessoa tem um status muito maior se ela tiver um animal de verdade. Agora, as ovelhas elétricas ou os animais elétricos, eles parecem muito com animais de estimação reais, mas não são. São fakes, são cópias. Então o Rick, ele tem uma ovelha elétrica e ele quer substituir essa ovelha elétrica por um animal de verdade. E ele acha que com essa tarefa que ele tem de perseguir esses androides que fugiram para a Terra, porque os androides geralmente vivem em Marte, são deixados em Marte pelas empresas. Eles estão na Terra e a polícia tem que descobrir quem são esses androides, e por isso cada androide que o Rick Deckard pegar, ele vai receber uma recompensa. E essa recompensa vai dar direito a ele a bastante dinheiro, e ele provavelmente vai conseguir ali
comprar uma ovelha de verdade. Este é um livro que vale muito a pena ser lido, ele é escrito de uma forma muito gostosa e muito interessante, e ele vai fazer a gente pensar sobre um monte de coisas que vem acontecendo no nosso mundo, principalmente em relação à inteligência artificial, a esse monte de robô que está sendo criado, e o quanto a humanidade pode se meter em encrencas ao avançar tanto em relação à tecnologia, e também vai pensar formas de tentar manter essa tecnologia sob controle, digamos assim. Então essa é a minha primeira dica. O filme Blade Runner, ele foi um grande divisor de águas aí na ficção científica, ele foi muito importante para o cinema da época. O Harrison Ford, né, o ator que faz o Indiana Jones também, ele é o Rick Deckard nesse filme, e o filme tem algumas diferenças em relação ao livro, então vale muito a pena ver os dois, tá? Tem uma cena muito clássica na chuva, em que o Rick Deckard vai conversar com esse androide, e que é maravilhosa, uma das cenas mais bonitas do cinema, fica aí a dica pra vocês também. A minha segunda dica é um livro de contos, que na verdade tem um filme que foi feito sobre o conto que dá título a este livro, que também é um dos filmes mais interessantes de ficção científica dos últimos tempos. O filme que eu estou falando, ele se chama Arrival, ou seja, A Chegada, e ele atraiu muita atenção de público, ele ganhou, eu não sei se ele ganhou alguns prêmios, mas eu vou deixar os dados aí desse filme no box de informações. E este livro esse filme sensacional, ele é inspirado por este conto aqui, História da Sua Vida, né? Aqui o título é História da Sua Vida e Outros Contos, porque vai ter o História da Sua Vida, que é o título que deu, o conto que deu origem ao filme, e daí os outros contos, né, que também são igualmente interessantes. Este livro aqui é a minha cópia, então vocês podem ver aqui o quanto de marcações que eu coloquei nele, porque eu achei muito interessante todos os contos, mas vocês também vão encontrar no catálogo da Biblioteca Pública Municipal de Londrina, vocês também vão encontrar este livro, e vale muito a pena ler. São contos curtos, mas muito interessantes também para pensar a questão entre seres humanos e tecnologia, e como é que a gente lida com tudo isso. O História da Sua Vida vai contar sobre uma invasão alienígena. Na verdade, não precisa nem das aspas, foi mesmo uma invasão alienígena. Estes alienígenas chegaram e ficaram em silêncio, em grandes cápsulas no céu. Essas cápsulas ficaram flutuando sobre as cidades mais importantes do globo, ou seja, se não me engano, tinha uma sobre os estados, não cidades, né, sobre os países mais importantes do globo. Então tinha uma sobre os Estados Unidos, tinha uma sobre o Brasil, tinha uma sobre o Japão. Então eram essas cápsulas e ninguém sabia, ninguém conseguia saber o que eles estavam esperando, se eles estavam esperando um momento, se quem eram essas criaturas, se eram cada país ficou querendo saber se eram, por exemplo, os Estados Unidos queria saber se a Rússia que tinha enviado essas cápsulas, a Rússia queria saber se os Estados Unidos tinham enviado essa cápsula. Então, primeiro eles tiveram que verificar aí que na verdade nenhum desses países tinha tecnologia o suficiente para criar essas cápsulas, e depois eles queriam saber, beleza, mas quem está dentro dessas cápsulas? Né? Então nós temos essa professora de linguística. Linguística vai estudar aí as línguas, como o próprio nome indica, só que vai estudar a história dessas línguas, as formas sociais com que os povos utilizam essas línguas para se comunicar, o que implica a gente utilizar uma determinada língua em detrimento de outra. Então é um tema muito interessante, além do tema principal, que é a invasão alienígena. Tem toda essa questão sobre linguística que também faz esse livro valer muito a pena. Então essa professora, ela vai ser chamada ali pelos Estados Unidos, pelos militares, né, para ver se eles conseguem entrar em contato com essas criaturas que falam ou não se sabe, provavelmente uma linguagem que é muito diferente da nossa, né, que a gente não tem nem elementos para começar a descobrir o que são essas linguagens. Então essa professora vai até lá e ela vai descobrir coisas muito importantes, tanto sobre a humanidade quanto sobre essas criaturas. E vai ficar no ar o que essas criaturas querem, né? O que eles querem? Eles querem dizimar os habitantes da Terra, eles vão querer... O que eles querem fazer aqui? Por que eles estão em silêncio? Por que eles simplesmente ficaram aquelas cápsulas paradas sobre os países mais importantes do globo? O que eles estão querendo?
né? Então este conto vai falar sobre isso, e também temos contos muito interessantes aqui, que também vão tratar em... são contos de ficção científica, e como vocês sabem, ficção científica é um gênero que pensa muito sobre a humanidade, que pensa muito sobre o que a gente faz, sobre o que a gente está fazendo, sobre o que a gente está deixando para o futuro. Então é um gênero que eu particularmente adoro. Eu tenho muitos livros de ficção científica e eu pretendo ler muito mais ainda, porque eu tenho certeza que tem clássicos aí que eu ainda não li. E fica aí a dica pra vocês, todos os contos desse livro valem muito a pena. Tem muita gente que considera este um livro de contos perfeito. Por quê? Porque todos os contos são igualmente interessantes, né? Claro que o História de Sua Vida ficou mais famoso por conta do filme, e realmente o filme também vale muito a pena, é de um diretor muito competente, também vou deixar as informações aí pra vocês. E por fim, vamos falar sobre a minha terceira dica, que é um livro que está sendo... que já saiu a primeira parte desse filme. Ele teve um filme, porque foi dividido em duas partes. Então a primeira parte saiu, se não me engano, em 2018, mas eu posso estar errada. Eu vou deixar a informação no box de informações. E vai sair a segunda parte agora no final desse ano. Eu não sei se é em novembro ou dezembro, acho que é novembro, mas também, como eu já disse, deixo as informações tudo aí embaixo, vocês verifiquem aí. Este é considerado o grande livro de ficção científica, né? Assim como Blade Runner, ele é muito famoso porque ele já se estabeleceu entre os clássicos, né? E esse livro ele vai abordar uma série de assuntos que ele saiu ali na década de 1950, mais ou menos, e até hoje ele é extremamente atual. Então por isso que esse livro ele continua relevante, e é por isso que ele é um clássico. Afinal de contas, clássicos são aquelas obras que mesmo que você leia 100, 200 anos depois, elas continuam falando coisas tão importantes quanto quando na época em que eles foram escritos, né? Então nós vamos falar aqui sobre Duna, de Frank Herbert, esse bitelão aqui que vocês leem e vocês nem veem o tempo passar porque ele é muito interessante. Aqui nós temos este planeta chamado Arrakis, e ele também é conhecido como Duna. Por quê? Porque ele é um grande mar de areia. Ele só tem areia nesse planeta. E ele também é um planeta muito famoso nessa galáxia aí em que os nossos personagens vivem, porque Duna é o lugar onde existe muita especiaria. A especiaria aqui é algo que é utilizado em vários setores da vida desses personagens, ou seja, eles servem como combustível para as naves, ou seja, as naves que trafegam ali entre os planetas vão necessitar da especiaria. Também é utilizado para as mais diversas formas possíveis, tanto em relação de vestuário, alimentação, várias formas de se usar. Existem várias formas de se usar essa especiaria. E aqui nós vamos começar essa história com esta família. Aqui nós temos a família Atreides, que está sendo enviada para este planeta para substituir os Harkonnen, que é uma família extremamente influente e poderosa da galáxia, né? Ou seja, eles estão sendo substituídos contra a vontade, e temos aqui os Atreides pegando essa grande batata quente em mãos. Ou seja, tem toda uma questão política envolvendo essa substituição, porque o imperador, que é essa figura que, né, a gente ele só é referido ali, tem esse imperador, que ele viu que os Harkonnen estavam ficando muito impossíveis de se controlar, estavam ficando muito poderosos, e ele pensa, bom, vamos colocar outra família no lugar para que esse povo baixe a bola um pouco. E é isso que acontece, coloca os Atreides lá no lugar dos Harkonnen, para que eles possam ali servir como joguete político para diminuir um pouco o poder dos Harkonnen. E é esse o problema, porque vai ter logo no começo da história, temos o Paul Atreides, né, que é o personagem principal do livro, que é esse garoto. Ele, se não me engano, ele não tem nem 15 anos, ele tem uma mãe que é uma espécie de... ela tem alguma magia nela,
né, o que se chama de magia. Então ela tem um conhecimento muito profundo das coisas, ela sabe muito bem, existe uma profecia que pode ou não pode ser sobre o Paul, né, sobre esse garoto. Então ela sempre vive com medo de que ele seja envolvido ali pelos acontecimentos e acabe se machucando ou coisa do tipo. Mas ela sabe que o destino está ali, a porta, que o Paul vai ter que atender a esse caminho dele, vai ter que atender a esse destino dele. Enfim, temos essa questão do Paul sendo criado ali por essa mãe com todos esses conhecimentos. Ele também é criado lutando, né? Ele sabe manejar armas muito bem, porque vai ser necessário em Duna. E é isso, sabe? Logo no começo da história nós vamos ter essa família de 3 pessoas, né? E mais todos os vassalos, todas as pessoas que trabalham para eles, indo para Duna. Quando eles chegam lá, é esse grande mar de areia, onde não tem água suficiente, ou seja, todo mundo tem que usar uns macacões enormes e pesados, que além de proteger esses seres humanos contra a areia, contra a poeira, também vai fazer com que eles filtrem a água do próprio corpo. Ou seja, todo o suor que eles estiverem respingando ali vai ter que ser transformada em água, porque cada gota de líquido nesse planeta é preciosa. Então temos todas essas questões sensacionais sobre este livro, eu não consigo nem começar a explicar. Ele tem, são 3 livros escritos pelo autor original, Frank Herbert, e depois, se não me engano, tem mais 3 que foi escrito após a morte do Frank Herbert, foi escrito por uma outra pessoa, também aí sobre este mundo de Duna, né? Mas este já teve um filme que não foi muito bem nas bilheterias, porque ele foi muito estranho, ninguém gostou de muito, mas agora temos este, que inclusive ele é dirigido pelo mesmo diretor do filme, do livro que eu falei anteriormente, né, do A Chegada, que é o Denis Villeneuve, e nós temos essa primeira parte de Duna que já saiu com um elenco maravilhoso aí contando a primeira parte do livro, e agora vamos ter agora em novembro a segunda parte do filme, né? Então comentem aí se vocês já viram esse filme, se vocês já leram Duna. E este livro aqui é uma grandiosidade, vai trazer temas sobre ecologia, sobre meio ambiente, sobre política, sobre família, sobre assuntos que são muito humanos, né? E muito importantes até hoje pra gente, e é por isso que ele é um clássico. E é isso, gente. Por hoje eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Voltaremos em algum outro momento para trazer mais dicas para vocês. Não esqueçam de deixar aí a curtidinha amiga, de compartilharem se vocês gostaram. E também, por favor, deixem aí nos comentários dicas se vocês quiserem ver algum tipo de lista aqui no canal. Por favor, deixem aí nos comentários. E não se esqueçam que esses livros estão disponíveis aí na Biblioteca Pública de Londrina, vocês podem retirá-los, ok? Até a próxima, tchau, tchau!